Vocês me falam aí se vocês estão conseguindo ver quando eu começar a compartilhar a tela, tá? Tá dando para ver? Tá sim. Tá. Então tá bom. Ó. Primeiro, o professor ele saiu, né? Vocês já sabem. E agora a gente arrumou uma professora para dar aula de Biologia 1 para vocês, tá? Então, semana passada eu passei ciclos biogeoquímicos. Agora, já a partir da próxima semana, a professora Natália vai dar aula para vocês de Biologia 1, tá? Depois o Cid vai colocar ela lá no grupo para que ela possa mandar a mensagem para vocês, né, com o link das aulas, tudo certinho, tá? Provavelmente também vai acontecer então uma mudança na grade, tá? Para que a gente consiga encaixar ela ali no horário que ela tem disponível. Então, talvez semana que vem ou daqui 2 semanas vocês vão conhecer a nova professora de Biologia 1 de vocês, certo? Como vocês estão, gente, em relação ao estudo? Vocês estão conseguindo estudar? Vocês acham que vocês vão conseguir bem no vestibular? Como que vocês estão indo? Eu não sei se eu vou bem, não. Por quê, Mas Jaiane? meu pai sempre fala que as palavras têm força, então eu vou bem. Tem que pensar que você vai bem. Você está estudando? Tô sim. Você estuda todo dia? Sim. Às vezes sábado e domingo não, depende da semana. Sem problema nenhum. Como que você estuda? Então, essa semana eu mudei. Essa semana eu tô fazendo prova, sabe? Do Enem, ótimo. Unicamp, essas coisas. Mas normalmente eu estudo umas 2 horas por dia, 1h30, e faço uns exercícios. Tá. E se você estuda, você faz o quê? Você faz resumo, vê videoaulas, faz o quê? Eu assisto videoaula. Tá. Você anota coisa durante a aula, durante a videoaula? Anoto. Tá bom. Então é importante, gente, que vocês anotem, tá? Porque quando você está escrevendo, ajuda a fixar bastante o conteúdo. E depois, claro, você consegue rever as suas anotações para você fazer revisões, né, constantemente. É importante vocês revisarem o conteúdo de um mês atrás para que vocês consigam relembrar um pouquinho do que vocês aprenderam, né? Então, o que você está fazendo é muito bom, Jaiane, de estudar por provas, porque aí você está praticando, né? Você está resolvendo exercício e aplicando os conhecimentos que você aprendeu. Falando já em exercícios, a nossa aula de hoje já tem exercícios aqui, ó. 3 exercícios facinhos que caíram no Enem para vocês responderem, tá? 5 minutinhos vocês respondem. Então, é para vocês 4 responderem. Nossa aula já está aqui também. Quando terminar a gravação, eu coloco o vídeo aqui, caso vocês queiram assistir a gravação de novo, certo? Hoje a gente tem coleguinhas aqui com a gente, né? Tem aqui as frutinhas assistindo a aula, tá? Elas estão aqui na sala de aula com a gente, elas vão estudar com a gente hoje o nosso assunto. A gente falou na nossa última aula sobre uma introdução ao nosso corpo humano, né? Então a gente viu ali os órgãos, onde eles ficam, eu falei um pouquinho o que cada órgão, qual que é a principal função de cada órgão, né? E hoje a gente vai começar a ver a fisiologia, só que de um modo ainda celular, tá? A gente vai ver como que é a fisiologia das células. A gente vai estudar então, principalmente, rever, né, a estrutura da membrana, que isso é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. A gente vai falar de fluidez da membrana e de transporte de membrana, tá? Pode parecer simples quando a gente pensa no funcionamento do corpo humano, só que isso é essencial. Se eu pensar, por exemplo, no meu sistema digestório, o nosso sistema digestório ele vai funcionar grande parte com transporte de membrana. Nosso sistema urinário, os nossos rins, eles vão ser transporte de membrana puro, tá? Então, nossa aula de hoje, ela traz conceitos básicos que caem nos vestibulares, tá? E que são muito importantes para o entendimento da fisiologia do nosso corpo, tá? Dos nossos sistemas. E uma coisa que é legal, né, que o assunto de hoje, ele é aplicável às nossas células, só que esse exercício aqui do Enem, olha só, ele usa o conhecimento da nossa aula de hoje, que é transporte por membrana,
para falar de cozinha. Então, a cozinheira coloca sal no feijão, só que tem muito sal, depois ela coloca batata para tentar tirar esse sal, e ele quer saber como que é esse movimento do sal para a batata, para o feijão, que são plantas, tem células, e vai acontecer um transporte que a gente vai falar hoje, tá? Então, isso é uma coisa que acontece a todo momento, não só no nosso corpo, mas em todos os seres vivos, e no caso aqui da cozinheira também, tá? Nas frutinhas que estão aqui assistindo a aula com a gente também vai acontecer, na laranjinha, aqui na banana, tá? Então essa parte de fisiologia, ela é fisiologia das células, tá? Para qualquer célula isso vai funcionar. Seja uma bactéria, uma planta, seja o nosso corpo, certo? Então vocês já sabem, né, que se tiver dúvida, liga o microfone ou me manda mensagem aqui pelo chat que eu vou conseguir ver pelo celular, porque eu já estou entrando para conseguir ver o chat, tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho a minha tela, me ouvir direitinho enquanto eu ligo aqui o celular? Sim. Então, beleza. Ó, já estou aqui com o chat aberto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, hein? E eu vou perguntar coisa para vocês também, porque vocês têm que participar da aula agora, tá? Então vamos lá, nossa aula de hoje. A gente vai falar de fisiologia celular. Como que as células funcionam, basicamente, o que tem numa membrana, como que acontece o transporte de membrana, tá? Então vamos lá, todos prestando atenção. Você também, Larissa, que está cansada, mas presta atenção na nossa aula. Ó. A gente vai começar revendo a estrutura das membranas, certo? Essa imagem aqui é muito linda, mostrando uma membrana de uma célula, olha só. Aqui eu tenho uma membrana, em cima, ao lado de fora da célula, que a gente chama aqui de matriz extracelular, e aqui o lado de dentro da célula, que é o citoplasma, tá? Aí aqui, quem que lembra do que é feito uma membrana? Quem lembra do que uma membrana é composta? Alguém lembra? Ó, uma membrana ela é formada de dois componentes principalmente, tá? Fosfolipídios, que são essas estruturas aqui, ó, que eu estou passando a bolinha vermelha, tá vendo? Ó, que tem aqui a bolinha em branco e as duas caudas em amarelo. Isso são fosfolipídios, tá? Então você vê que a maior parte da membrana é feita de fosfolipídios. E a gente também tem aqui muitas proteínas, tá? Ó, todas essas, sei lá, essas formas aqui, que são meio redondas, meio ovais, parece um feijão, essa daqui, elas são proteínas, tá? Então, a maior parte da nossa membrana é formada de fosfolipídios e de proteínas. Então, a gente pode dizer que a nossa membrana ela é lipoproteica. Lipo, porque vem de lipídio, né, que é de gordura, e proteica de proteína. Então, a nossa membrana é lipoproteica, ela tem muito lipídio e proteína, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos componentes, né, ó, que a gente já falou, mas a gente vai revisar. Os fosfolipídios, que são essa molécula aqui, olha só, ela tem uma cabeça hidrofílica, que gosta de água, que olha só, fica aqui em contato com a água, e tem caudas hidrofóbicas, que têm aversão à água, elas não gostam de água e ficam aqui no meio sem água nenhuma, certo? Elas formam o que a gente chama de bicamada lipídica, olha só. Fica um fosfolipídio aqui, o outro fica de ponta cabeça. Então forma uma camada com dois fosfolipídios. Eu chamo isso de bicamada lipídica, tá? Porque eu tenho uma dupla camada ali feita de fosfolipídios, certo? Então eu formo aqui essa bicamada, que parece, sei lá, um trident esticado. Depois essa bicamada, ela começa a se enrolar e forma essa esfera. E as células têm então esse formato esférico, certo? Em geral. Claro que elas podem ter diferentes formatos, mas a membrana, ela seria formada dessa forma, tá? Então ela é uma bicamada formada de fosfolipídios. Tudo bem, gente? Se vocês ficarem com dúvida, vocês me perguntem. Então, os fosfolipídios formam essa bicamada, tá? Só que a gente tem também aqui, entre os fosfolipídios, moléculas de colesterol. Colesterol é um outro lipídio, tá? E ele tem essa estrutura aqui, certo? Que não é importante. E ele fica no meio dos fosfolipídios. Quando ele fica aqui no meio, ele faz essa parte ficar mais dura, tá?
Porque o colesterol é uma estrutura rígida, ela deixa essa região enrijecida, tá? Então ele fica aqui também, nessa imagem, olha só, aparece algumas moléculas de colesterol. Olha aqui, ó, colesterol. Outra molécula de colesterol aqui, aparecendo em alguns pontos da membrana para deixar ela um pouco mais rígida. E o último componente são aqui as proteínas, certo? Elas ficam aqui ligadas, associadas à nossa bicamada lipídica, tá? Então, nessa bicamada lipídica aqui, olha só, que se formou, vão ficar várias proteínas no meio dela, tá? Que proteínas? Várias, olha só. Proteínas que são transportadoras e canais, que vão ter a função de transportar substâncias para dentro e para fora da célula. Vão ter âncoras, que vão segurar outras proteínas aqui, ó. Proteínas do citoesqueleto, por exemplo, que a gente já falou um pouquinho, tá? A gente vai ter receptores. O que é um receptor? É uma proteína que, se chegar uma molécula aqui, ela manda um sinal para dentro da célula. Então, como um hormônio. Quando um hormônio se liga no receptor, a célula recebe uma informação, recebe um sinal, e aí ela vai produzir alguma resposta, tá? Isso é o que faz um receptor, vai mandar uma mensagem para dentro da célula. Pode falar. Elas ficam na camada hidrofóbica? Elas tem várias, tá? Essas que estão aparecendo aqui, olha só, elas atravessam tudo. Então elas passam pela parte hidrofílica, hidrofóbica e hidrofílica de novo. Tá? Elas atravessam a membrana inteira. Tá? Pode ter proteína que vai estar só na superfície, certo? Mas aí isso é variável. Ela pode ficar ou só na superfície ou atravessa a membrana inteira. Tá? Tá bom, entendi. E aqui a gente pode ter enzimas que vão fazer alguma transformação química estando aqui na membrana, tá? Então, isso é o que compõe a membrana de uma célula. Fosfolipídios, colesterol e proteínas, tá? Os fosfolipídios formam a bicamada lipídica. As proteínas, elas ficam ali na bicamada lipídica desempenhando várias funções. E colesterol, que pode aparecer ali para deixar ela um pouco mais rígida, certo? Então, se eu perguntar a estrutura de membrana para vocês, todos vão saber responder ou vocês estão com alguma dúvida? Deu para entender? Derfel, quais são os 3 componentes que formam uma membrana plasmática, uma membrana de uma célula? Nossa, peraí. Fosfolipídica, colesterol e proteína. Perfeito. São essas 3 moléculas que vão formar as membranas das nossas células, tá? Então isso vai formar a nossa estrutura dessa membrana linda que está aqui representada, que formam todas as nossas células, certo? Agora, vamos entrar aqui num tópico chamado de fluidez da membrana. Vocês sabem o que significa fluidez, ser fluido? Alguma coisa que é fluida? Líquida, né? Quase líquida. Ela não é líquida, mas ela também não é sólida. Ela é como se fosse um gel, tá? Parece um gel ali. Ela vai ter essa característica, tá? A membrana tem essa composição. Ela é como se fosse um gel, tá? Ela não é líquida como a água, mas não é sólida como uma gelatina, por exemplo. Quando a gelatina enrijece, né, ela fica ali consistente. A membrana está no meio termo, como se fosse um gel ali, meio líquida, meio sólida, tá? E isso, então, a gente chama de fluidez. A gente diz que a membrana ela é fluida. Ela vai ter esse movimento, assim, não é sólida, não é líquida, tá? Então ela é fluida. E percebam que acontece muito movimento na membrana, tá? Então esse movimento, essa fluidez da membrana, ela é importante para muitas coisas, tá? Olha só aqui. O principal é a permeabilidade. O que significa alguma coisa ser permeável? Vocês sabem? O que significa ser permeável? Ou impermeável? Vocês sabem o que significa ser impermeável?
Permeável é quando pode... não sei como explicar em português, mas pode acessar o líquido, é aberto dos poros, não sei. Tá, eu vou explicar assim. Eu não sei se vocês já viram, mas existem alguns tecidos de roupa, de sofá, capa de sofá, que são impermeáveis. Isso é o quê? Se você derrubar um copo de Coca-Cola na sua roupa ou no sofá, a Coca-Cola ela vai passar pelo tecido e não vai sujar, tá? Ela vai simplesmente passar. Uma coisa, isso a gente fala que é impermeável, tá? Uma coisa que é permeável é algo que vai atravessar. A minha camisa, por exemplo, se eu derrubar água aqui, ela vai ficar toda molhada, porque a água vai atravessar, ela vai entrar na minha camisa, tá? Então, quando eu digo que a célula é permeável, eu quero dizer que as substâncias conseguem atravessar a membrana, elas conseguem passar por dentro da membrana para entrar ou para sair da célula, tá? Conseguiram entender isso? Isso significa permeabilidade. Então é a capacidade de uma substância atravessar a membrana, seja para entrar ou seja para sair. Tudo bem? Essa permeabilidade é a principal função da membrana, tá? E é isso que é determinado pela fluidez da membrana. Quanto mais fluida a membrana for, mais permeável ela é. Porque pensa assim, quando eu falo mais fluida, pensa que aquele gel vai ficar um pouco mais líquido. Se ele fica mais líquido, mais parecido com água, é mais fácil alguma coisa atravessar. Se a membrana fica menos fluida, ela fica mais rígida, mais consistente, fica parecendo uma gelatina, é mais complicado alguma coisa atravessar, tá? Então, quanto mais fluida a membrana for, mais permeável ela é, certo? Então, a fluidez é muito importante para a permeabilidade, para controlar o que pode passar e o que não pode passar pela membrana. Tudo bem? Se estiverem com dúvida, falem, gente, que eu não consigo adivinhar. Outra função dessa fluidez da membrana é a movimentação das proteínas. Isso aqui já foi resposta de questão do vestibular, do Enem, tá? Ele dava um exemplo, inclusive ele está no nosso exercício, tá? Nosso exercício aqui, olha só, ele está falando, exercício número 1, ele fala de um experimento e ele envolve aqui a fluidez da membrana e justamente a movimentação das proteínas. Porque como a célula, como a membrana, ela tem todo esse movimento, toda fluida, as proteínas que estão na membrana conseguem se mover, elas não ficam paradas. Então elas se movem de um local para o outro e elas vão ali se misturar ao longo de toda a membrana, tá? Então aqui a gente tem permeabilidade e movimentação das proteínas da membrana. Tudo bem? Olha só. Ela é importante também para a interação entre proteínas. Então, se duas proteínas têm que se ligar, ela vai ajudar também durante essa ligação, tá? É importante para a divisão celular, porque lembra que quando eu tenho uma célula, ela vai se dividir em duas, eu vou ter que dividir a membrana, tá? E quanto mais líquida ela for, mais fácil vai ser. Quanto mais fluida ela for, mais fácil vai ser para fazer essa divisão. E por fim, ela é importante para fusão de membranas, que seria o contrário da divisão. Se eu tenho duas células, essas duas células vão ter que se fundir, vão ter que se misturar, eu consigo facilmente juntar as duas, porque elas são compostas das mesmas coisas e elas conseguem se fundir porque elas são fluidas, tá? Então essas são as principais funções decorrentes da fluidez da membrana. Sendo que a principal é a permeabilidade, tá? Muito importante, a gente vai falar sobre isso agora. E a segunda, mais importante, é a movimentação das proteínas, tá? As proteínas conseguem se movimentar ao longo da membrana. Tudo bem, gente? Vocês estão com dúvida? Tudo bem? Até agora tudo bem. Então tá bom, Larissa. Olha só. A fluidez da membrana, ou seja, se ela é mais líquida ou se ela é mais parecida com uma gelatina, vai depender de alguns fatores, tá?
Esses fatores são aqui a temperatura e a quantidade de colesterol e a quantidade de insaturações. Olha só, antes de explicar o que é insaturação, eu tenho que ver se tem algum aluno que é bom em química e sabe o que é uma insaturação. Vocês sabem o que é uma insaturação? Quando eu falo que uma molécula é insaturada, o que isso quer dizer? Alguém sabe? Você sabe, Larissa? Eu não lembro, não. Tá. Quando eu digo que ela é insaturada, eu quero falar que ela tem uma ligação dupla, certo? Então eu vou anotar para vocês aqui. Interdisciplinaridade, gente. Conhecimento de química Eu orgânica. ia falar ramificado, tá vendo? Não é ramificada, tá? Ela é uma ligação dupla. Então, ligação dupla. Por que vai ter uma importância a ligação dupla? Vamos dar uma olhadinha já. Olha só. Eu vou ter então esses três fatores: temperatura, quantidade de colesterol e quantidade de insaturações, quantidade de ligações duplas, tá? É mais fácil falar ligação dupla, né? Mas na prova geralmente vai cair em saturação porque eles querem selecionar os candidatos que estudaram mais, tá? Então, saber esses conceitos é importante. Como é que a temperatura vai influenciar a fluidez da membrana? Se tiver mais quente, ela fica mais fluida. Se tiver gelada, ela fica rígida, tá? Pensa comigo. Quando você vai fazer gelatina, ela tá líquida, certo? Você colocou água fervente, colocou a gelatina, ela tá líquida. Você vai colocar na geladeira ou no freezer para ela endurecer. O frio faz as moléculas ficarem mais perto, tá? Agora, conhecimento de física, hein, gente? O frio, ele diminui a energia cinética das moléculas, tá? Ele vai aproximar as moléculas, fazendo com que elas fiquem mais perto. Isso diminui a movimentação, torna mais rígida, tá? Se você coloca algo na geladeira, ele endurece. Se você esquenta, ele fica mais mole. Com a membrana não é diferente. Se está em temperatura mais alta, ela fica mais fluida, mais líquida. Se está em temperatura mais baixa, ela fica mais rígida, certo? Conseguiram entender? Professor, por isso que quando tá calor, nossas veias aparecem mais, porque dilata as células? O que você falou tá certo e tá errado, Larissa. Porque assim, ó, quando tá calor, dilata mais e isso realmente acontece. Só que não tem a ver com a fluidez da membrana, tá? Não, o que você falou tá certo, mas não tem a ver com a fluidez da membrana, tá bom? Tá. Vamos passar para a quantidade de colesterol. Olha só. Se eu tenho aqui colesterol, lembra que eu falei nesse slide aqui, olha só, deixa eu achar para vocês, que o colesterol é rígido. Ele enrijece os fosfolipídios. Se eu, portanto, colocar colesterol no meio dos fosfolipídios, essa região fica mais rígida. Então, quanto mais colesterol, mais rígida é a membrana. Quanto menos colesterol, mais fluida é a membrana. Tá? Vamos escrever isso no chat também para vocês anotarem. Quanto mais colesterol, mais rígida a membrana. Membrana. Muito bem. Fácil, né? Estão com alguma dúvida? Olha lá. Por enquanto, não. Então, ótimo. O último fator que determina a fluidez da membrana é a quantidade de insaturações, que a gente já falou que insaturação é ligação dupla. Essa ligação dupla, olha só o que ela faz. A ligação dupla faz essa perninha dar uma dobradinha para o lado, tá? Então aqui, olha só, ela dá essa curvinha para o lado. Aqui tem outra ligação dupla, dá outra curvinha para o lado. E ela vai ficando com essa perninha aqui para o lado, tá? Agora, quando não tem ligação dupla, que é nesse caso aqui, as perninhas ficam todas ali retas, certo? E aí, olhando para essa imagem, vocês conseguem perceber que essa primeira ela vai ser mais fluida. Porque olha só, essa perninha deixa um espaço entre um fosfolipídio e outro. Então a membrana é como se ela estivesse mais aberta, mais separada. Ela não está rígida, ela está bem soltinha,
tá? Então ela vai ficar bem fluida. Agora aqui, todos os fosfolipídios estão perto um do outro, estão compactos, vão formar uma estrutura rígida, bem ligada entre si, tá? Então vocês conseguiram entender por que esses fatores interferem na fluidez da membrana e como interferem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Pergunta, gente. Tranquilo? Tranquilo? Dá pra gente continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim? Então tá bom. Agora a gente vai falar da última parte da nossa aula, da parte mais importante, que é o transporte através dessas membranas, certo? O transporte através das membranas vai ter a ver com o quê? Com a permeabilidade, certo? A permeabilidade é a capacidade de uma substância atravessar a membrana, tá? A gente vai ver então como que acontece esse transporte. Como que algo vai entrar ou vai sair das minhas células, tá? Ah, eu preciso de glicose para minha célula fazer respiração celular, para passar pelo glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória para gerar ATP. Só que como que essa glicose vai entrar na minha célula? Através de transporte de membrana, tá? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, agora, olha só. Nessa imagem, eu tenho aqui, nesse retângulo em cinza, a minha membrana plasmática esquematizada, representada, tá? E várias moléculas do nosso corpo aqui, certo? Essas setas representam a facilidade com que a molécula atravessa a membrana, tá? Então, olha só. Moléculas que não têm carga e são pequenas, como oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio e hormônios que são feitos aqui a partir do colesterol, como, por exemplo, os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona, eles atravessam muito facilmente a membrana. Então, encostou, passou, tá? Por isso, ó, o oxigênio ele sai do sangue e entra na célula facinho, tá? É muito importante, por isso que passa muito fácil, tá? Se a molécula ela for polar, como a gente já falou, a água é uma molécula polar, né? Ela vai ter um polo positivo, um polo negativo. Só que se ela for pequena, igual a água, igual o etanol, o glicerol, que são dois álcoois, ela até consegue passar com um pouquinho de dificuldade, mas consegue passar, tá? Agora, se a molécula for polar, só que for maior, como aminoácido, glicose, ela vai ter dificuldade para passar. Olha só, pouquinho vai passar ou vai demorar muito tempo para passar, certo? Agora, se for uma molécula que tem carga, como um íon, não vai atravessar de jeito nenhum. Olha só, chegou aqui e voltou. Íon não atravessa a membrana, tá? Essa propriedade que a membrana possui de selecionar quais moléculas podem atravessar e quais não podem, a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela é permeável, só que só a algumas moléculas, certo? Algumas atravessam, outras não atravessam. Conseguiram entender, gente? Esse é um conceito bem importante, tá? Se vocês tiverem dúvida, escreve aí. Ai, deixa eu ver aqui. Jaiane, Larissa, Hitzabeth e Derfel. Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Vocês estão muito quietos. Tá? Então tá bom. E você, Hitzabeth? Sim, entendi. Então tá bom. Então vamos continuar agora, olha só. Eu tenho aqui um esqueminha de uma célula. Então, a membrana está aqui em cinza, formando esse círculo. Eu tenho várias moléculas aqui representadas, tá? Então, tem o quadradinho, o triângulo, o círculo, o retângulo. Imaginem que essas moléculas são íons. Elas não passam pela membrana. Só que a célula precisa de íons, tá? Ela vai precisar de sódio, de cálcio, de cloro. Pode ser uma molécula de glicose. A célula precisa de glicose para produzir energia. Só que a glicose também não atravessa, é muito difícil. Como então que essas moléculas vão entrar dentro da célula ou vão sair da célula?
E aí é que entram as proteínas. As proteínas que estão aqui representadas em verde, elas são transportadoras, elas vão fazer esse transporte de moléculas que não atravessam a membrana com facilidade, tá? Então, todas essas moléculas aqui, olha só, em azul, vermelho e amarelo, vão entrar na célula ou sair da célula através de proteínas transportadoras, tá? E a gente vai estudar agora como que é esse tipo de transporte, tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar de transporte ativo e passivo. São os dois tipos de transporte que tem numa célula, tá? O que é transporte ativo? Transporte ativo é aquele que gasta energia. Olha só essa menina aqui nadando. A água, ela tá para a esquerda, certo? Então a correnteza tá para a esquerda, só que ela tá nadando para o outro lado, para a direita. Ela tá gastando energia para conseguir fazer isso, certo? Ela tá indo contra a correnteza, tá? Então ela gasta energia para fazer isso. É um transporte que a gente pode chamar de ativo. Agora olha esse cara aqui nessa boia aqui. Ele tá parado boiando e ele tá seguindo a correnteza. E ele não tá gastando energia nenhuma, tá? Isso é um transporte passivo, não gasta energia, vai com a correnteza, vai seguindo ela, certo? Transporte ativo, gasta energia. Transporte passivo, não gasta energia. Transporte ativo, você vai contra a correnteza. Transporte passivo, você é levado pela correnteza, tá? Você vai a favor da correnteza, deixa ela te levar, tá? Pensando nisso agora, a gente consegue entender o que é transporte ativo e passivo numa célula, tá? Transporte ativo em uma célula vai gastar energia. Transporte passivo na célula não gasta energia. Numa célula, transporte ativo, ele vai ser contra a correnteza. No transporte passivo, ele vai ser a favor da correnteza, vai ser levado pela correnteza, tá? O que é essa correnteza que vai ser numa célula? Essa correnteza, ela vai ser aqui moléculas, tá? Podem ser íons, podem ser glicose, por exemplo. Vamos pensar na glicose, tá? Vamos pensar que eu tenho muita glicose aqui e pouca glicose aqui, tá? Eu chamo isso, então, de gradiente de concentração. Por que concentração? Eu tenho muita glicose em cima, pouco embaixo. Então, eu estou falando de concentração. A glicose está muito concentrada em cima, pouco concentrada embaixo, tá? Como eu tenho essa diferença, eu chamo essa diferença de gradiente, tá? Um gradiente de concentração é o quê? É uma diferença de concentração. Em cima eu tenho muito, embaixo eu tenho pouco. E isso forma uma correnteza, tá? As moléculas vão se mover de onde tem mais para onde tem menos, certo? Pensa num ônibus lotado. O ônibus está lotado, o motorista para, entra mais gente. O que você quer fazer é sair de lá. Então você vai sempre sair de onde tem muita gente, está muito concentrado, para onde tem menos, certo? Essa é a direção do gradiente de concentração. Eu vou anotar isso para vocês porque é muito importante, tá? Gradiente... Não, como que eu vou escrever assim? Eu só vou escrever. As moléculas se movem da maior concentração para a menor concentração, tá? De onde tem mais para onde tem menos, certo? E aí, a partir disso, a gente consegue olhar para esse transporte de membrana e ver qual que é ativo e qual que é passivo. Olha só, essa primeira seta, ela está descendo, ela está indo com o gradiente, está indo com a correnteza, certo? Ela não gasta energia, ela é passiva. Aqui, olha só, está passando por proteína, só que ainda é a favor da correnteza, não gasta energia, é transporte passivo. Só que eu posso ter movimentos que vão ser contra a correnteza. Olha só, esse quadradinho azul quer sair daqui onde tem pouco para onde tem muito. Ele quer subir a correnteza, ele quer ser a nadadora que está aqui, olha só, subindo a correnteza. Então ele vai ter que gastar energia para isso. Isso aqui é um transporte ativo, certo? E aí, olha só, tem aqui resumindo para vocês. Transporte ativo gasta energia. A nossa energia é na forma de ATP. E ele é contra o gradiente de concentração, é contra a correnteza, tá? O transporte passivo, ele não gasta energia, não gasta ATP, e ele vai ser a favor do gradiente de concentração, ele é levado pela correnteza. Conseguiram entender, gente? Me fala aí se vocês conseguiram. Conseguiu
Jaiane, Larissa, Derfel e Elizabeth. Sim, consegui. O problema é na hora dos exercícios só. Não vai ser problema nenhum, não, depois da nossa aula. Você vai resolver todos. Tá, ó. Essa daqui já dá pra resolver. Esse também dá, facinho, só olhar. E esse daqui também você vai aprender agora, tá? Se vocês tiverem dúvida, falem, gente. Olha só. Calma aí, eu não tô conseguindo te entender, Derfel, tá travando um pouquinho. Repete, por favor. Tá ouvindo agora? Tá ruimzinho, mas pode falar, que eu acho que eu entendo. Ainda tá igual, mas pode falar que eu acho que dá pra entender. Isso, você tem que olhar qual que é a direção do movimento e se gasta energia, tá? Sempre vai ser assim. Se é contra o gradiente, ele vai ter que gastar energia. Se é a favor, ele não vai gastar energia, tá? Então é só você olhar isso, você vai saber se é ativo ou passivo, tá? Não, a seta não vai ter, tá? Geralmente o que vai aparecer é em cima tá mais concentrado, embaixo tá menos concentrado. Ele não vai mostrar a seta para você, só que você vai ter que saber que ele vai do mais concentrado pro menos concentrado, tá? Beleza? Então, ó, se aqui, por exemplo, não tivesse a seta, você sabe que o movimento vai ser de cima para baixo, porque aqui tem muito, aqui tem pouco, tá? Quem tá no ônibus lotado quer sair e vir aqui pro ônibus vazio, certo? É sempre nesse sentido o movimento. Vamos continuar agora e falar de transporte passivo, porque a gente vai ter alguns tipos de transporte passivo, certo? O primeiro, ele é chamado de difusão simples. Primeiro, o que é difusão? Difusão é o movimento das moléculas, tá? Então, uma molécula se movimenta, eu chamo isso de difusão, tá? A difusão simples é o quê? É o movimento dessa molécula através da bicamada lipídica, certo? Olha só o que eu escrevi aqui. É o transporte de solutos através da bicamada lipídica, tá? Vocês lembram o que é um soluto? Só para eu saber se vocês não estão falando coisas que vocês não se lembram, né? Lembra lá de química, o que é um soluto, o que é um solvente? Sim. O que é, Larissa? Me fala, então, para escrever aqui. Que eu esqueci. O soluto é o que vai... Calma, o solvente é o que vai não derreter, mas dissolver o soluto. Isso, solvente é aquele que vai dissolver. No nosso corpo, no caso dos seres vivos, o solvente vai ser a água, tá? O soluto é aquilo que vai se dissolver na água. Ah, por exemplo, o quê? Por exemplo, sais minerais. Por exemplo, glicose. Por exemplo, aminoácidos. Tudo isso são solutos. Eles estão ali dissolvidos, misturados com a água, tá? Então, eu estou falando aqui que a difusão simples é o transporte desses solutos, de íon, sais minerais, de glicose, através da bicamada lipídica. Porque lembra que, olha só, quando eu mostrei esse esquema para vocês, oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio e alguns hormônios atravessam a bicamada, não é por membrana, eles atravessam a bicamada lipídica, tá? Desculpa, eu falei errado. Não é por proteína, eles atravessam a bicamada lipídica. Deixa eu voltar nessa imagem aqui para mostrar para vocês, olha só. Essas substâncias, o oxigênio, eles passam pela bicamada lipídica, pelos fosfolipídios, tá? Eles conseguem atravessar aqui. As outras precisam da ajuda das proteínas, tá? Então agora a difusão simples é por aqui, ó, é pelos fosfolipídios, tá? Pelo meio dos fosfolipídios. Essa é a difusão simples, como está representado aqui, ó. Não tem proteína nessa membrana. Tem só um pedacinho de membrana com fosfolipídios e as moléculas atravessam. Como a gente viu que um exemplo é o oxigênio, olha só aqui. Eu tenho essa pessoa que está aqui mostrando os seus órgãos pra gente, toda peladinha. Eu tenho os dois pulmões, os alvéolos dos pulmões. E olha só aqui,
eu tenho aqui um alvéolo do pulmão. Então aqui, ó, tá cheio de ar, tá? Ar que vai ter oxigênio, gás carbônico, tal, vários gases. Aqui eu tenho o meu vaso sanguíneo passando, olha a minha massa aqui, tá? Eles estão em contato. E o oxigênio e o gás carbônico vão se mover por difusão simples, tá? Eles atravessam as membranas. Então o oxigênio entra aqui para o nosso sangue e o gás carbônico sai do nosso sangue, tá? O que controla a direção do movimento desses gases? Me fala aí no chat, gente. O que controla a direção desse movimento? Por que essa seta está para baixo e por que essa está para cima? Você tem que saber, Enderfell, que eu falei para você. A concentração, ó. Perfeito, Larissa. A concentração. Se eu tenho muito oxigênio aqui, ele vai entrar no sangue. Agora, no sangue, ele já chega no pulmão com muito gás carbônico, então ele vai sair do pulmão, tá? É assim que é a nossa respiração. A gente respira, o oxigênio entra nos alvéolos, entra nos pulmões e passa para o sangue. Agora, o nosso sangue, que está cheio de gás carbônico, ele vai liberar esse gás carbônico aqui para os nossos pulmões e vai sair pela nossa respiração, tá? Então, você vê, a nossa respiração é transporte de membrana, é difusão simples. Agora, olha só, esse oxigênio que entrou aqui, olha só, o oxigênio atravessou o alvéolo, tá? O alvéolo, aqui o vaso sanguíneo, igual tá aqui, ó, alvéolo e vaso sanguíneo. Atravessou. Ele vai chegar no coração, sai do coração, chega às nossas células. Ele vai entrar na célula por difusão simples. O gás carbônico vai sair da célula por difusão simples. Vai voltar para o coração, vai para o pulmão e vai sair por difusão simples, tá? Então, o transporte de gases no nosso corpo é por difusão simples. Eles atravessam as membranas, atravessam as bicamadas lipídicas. Fácil, né, gente? Estão com alguma dúvida? Tudo bem? Tá tudo bem. Tudo sim. Então, vamos para a próxima. A gente viu aqui a difusão que é sem proteínas. Só que tem uma difusão que é com proteínas. Olha só, a difusão facilitada. Ela vai ajudar os solutos a atravessarem a membrana. Quais solutos? Esses daqui, olha só, esses coitados que não conseguem atravessar facilmente, tá? Então, eles vão entrar na célula por difusão facilitada. É uma difusão, é um movimento de moléculas que vai ter a ajuda de proteínas, certo? Então aqui, olha só, eu tenho uma membrana, tá? Duas proteínas e a substância vai se ligar na proteína e passar, tá? Então ela vai atravessar a proteína, não é mais a membrana agora, não é mais a bicamada lipídica, tá? Então na difusão facilitada, uma proteína ajuda nesse transporte, certo? Ah, tem um exemplo? Claro que tem um exemplo. Olha só, vamos voltar para cá para ver, olha só. A glicose, por exemplo, é essencial, só que não passa fácil pela membrana. Então, a gente tem aqui transportadores de glicose, tá? Olha o gradiente de concentração aqui do lado direito. Muita glicose no sangue, tá? Eu acabei de comer, tô cheio de glicose no sangue. Na minha célula tem pouco. Então, a glicose, ela vai chegar aqui, se liga na proteína e atravessa a membrana. E fica dentro da minha célula agora, tá? Ela se movimentou a favor do gradiente de concentração, tá? Ela foi levada pela correnteza, não gastou energia, então tudo isso é um transporte passivo. Qual o tipo de transporte passivo? A difusão facilitada, porque teve ajuda de proteínas, certo? Já que a glicose ela não consegue atravessar a nossa bicamada lipídica. Estão com dúvida, gente? Fala aí que está acabando. Então ela é passiva ou ativa? Passiva. A gente está falando de transporte passivo ainda, tá, Larissa? Ela é a favor do gradiente, ó. Ela vai de onde está mais concentrada para onde está menos. O ônibus está cheio, ele vai para onde está vazio. Aqui onde tem muita glicose, ela quer sair. Ela vai para onde está vazio, tá? Só que ela não vai pela membrana. Exatamente. Aí, ela vai passar pelas proteínas da membrana, tá? Por isso que ela é facilitada, ela tem ajuda das proteínas, tá bom? Sim.
Agora, a gente tem um último transporte passivo. Porque olha só, vamos voltar. O primeiro transporte passivo que a gente viu foi aqui a difusão simples. A difusão simples, um soluto, vamos pensar aqui, por exemplo, o oxigênio, atravessou direto na bicamada lipídica, direto na membrana. Depois, a gente teve aqui a difusão facilitada, em que outro soluto, por exemplo, a glicose, atravessou através de uma proteína, tá? Só que a gente tem a água não é essencial para a nossa vida. A água tem que entrar e tem que sair da célula. E esse transporte de água é chamado de osmose, tá? Então nunca esqueçam isso, gente. Osmose é o transporte de água, tá? Isso aqui é essencial, por isso que eu perguntei a diferença de soluto e solvente. Na difusão simples e difusão facilitada, eu estou falando de soluto, tá? Na osmose, eu falo de água, tá? Então, o transporte de água é por osmose. Também é passivo. Também vai de onde tem mais água para onde tem menos água, tá? Ele não gasta energia. Ele é uma água sendo levada pela correnteza, tá? Por onde que a água pode atravessar? Se a gente voltar na nossa imagem aqui, olha só, linda, um pouquinho de água atravessa a bicamada lipídica, ó, até que tá grossa essa seta, tá? Então aqui a gente pode ter transporte de água pela bicamada lipídica, mas pode ter ajuda de proteínas, tá? Chamadas de aquaporinas. É um poro de água, por onde a água pode passar. Então a água pode passar tanto pela membrana quanto por proteínas, certo? Ela tem essas duas opções, já que é muito importante para a vida da célula, tá? Se uma célula, pensa comigo, a minha célula precisa de muita água, ela tem que absorver muita água. O que ela vai fazer? Aumentar a quantidade de aquaporinas, tá? Não dá para ela mexer na própria membrana, então ela vai colocar mais proteínas para conseguir transportar mais água, certo? Olha só, vamos ver um exemplo aqui de osmose. Vamos ver aqui se vocês conseguem entender que isso é um pouquinho mais complicado. Eu tenho aqui esse tubo, tá? Eu tenho água, certo? E aqui moléculas de açúcar, tá? Eu tenho aqui uma membrana, certo? Essa membrana é igual à da nossa célula, uma membrana que tem permeabilidade seletiva, tá? Essa membrana não deixa o açúcar passar, tá? O açúcar não vai passar, só a água consegue passar. E aí, quando deixa aqui um tempo, esse é o resultado final, olha só. A água passou do lado esquerdo para o lado direito. Perceba, ó, que no lado esquerdo diminuiu. Ela estava aqui, olha só, e agora está lá embaixo. E no lado direito aumentou, tá? Percebam então que aconteceu movimento de água, tá? A água atravessou essa membrana, certo? Eu estou falando de osmose. Só que é muito importante saber qual que é o sentido do movimento da água. E é aí que entra a parte mais difícil da aula de hoje, tá? Olha só, a gente pode ter duas formas de pensar. Eu vou explicar as duas para ver qual vocês entendem melhor. A gente não está falando que o transporte passivo é da maior concentração para menor concentração? É sair do ônibus lotado e entrar no ônibus vazio? Então a água ela vai sair de onde tem mais água para onde tem menos água. Olha só, maior concentração de água para menor concentração de água. Eu quero saber se vocês conseguem olhar para essa imagem e enxergar que aqui eu tenho mais água livre do que aqui. Vocês conseguem olhar e entender isso? Olha só, no lado direito eu tenho muito açúcar. Então pensa que a água está ligada naquele açúcar, ela está presa. Tá? Eu tenho pouca água livre. Agora aqui eu tenho um pouquinho de açúcar, a água está toda solta, toda livre. Então eu tenho uma maior quantidade de água livre. Tá? Vocês conseguem olhar para essa imagem e entender que aqui eu tenho maior concentração de água livre? Sim. Sim? E os demais? A Derfel, Jaiane e Hitzagard. Sim. Sim. Então aqui eu tenho pouco açúcar, eu tenho então muita água livre. Se eu colocar muito açúcar, a água ela vai ficar em menor concentração, tá? Então eu posso pensar assim, olha só. Se aqui eu tenho muita água, a água sai de onde tem mais para onde tem menos. Então a água sai do lado esquerdo para o lado direito, tá? Se vocês conseguirem entender assim, ótimo. Se não conseguiu, eu explico da outra forma, que também pode cair. Olha só.
A água, a gente pode olhar agora para a concentração do soluto. Perceba que aqui eu tenho pouco açúcar, tá? Aqui eu tenho muito. Então a água se move de onde tem pouco açúcar para onde tem muito açúcar, tá? Como que você pode fazer para lembrar disso? Você pode lembrar do sal. Lembra que assim, sal puxa água, tá? Eu vou até escrever isso para vocês, que isso é uma coisa importante. O sal, ai gente, quanto tempo a gente tem? 8 minutos, dá tempo. O sal puxa água, tá? Se eu como muito sal, esse sal fica no meu sangue. A água vai ser puxada para dentro dos meus vasos sanguíneos. Isso vai causar o quê? Aumento da pressão nos meus vasos sanguíneos, tá? Por isso que comer muito sal pode levar a uma hipertensão, aumento de pressão, tá? Outro exemplo muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar, em alguma aula de história ou alguém contando para vocês, que quando não existia geladeira, as pessoas guardavam carne colocando sal. Então elas enchiam a carne de sal. Por quê? Porque o sal puxa a água. Então a água sai de dentro da carne e vai ficar ali ao redor do sal. E aí você pensa que quem que vai estragar a carne? São bactérias, tá? Se eu puxei aquela água, a bactéria perdeu água. A bactéria desidratada não vai conseguir estragar aquela carne, tá? Então é assim que se conserva a carne usando sal. Eu retiro a água, as bactérias não têm água para viver. Elas não conseguem destruir aquela carne, tá? Ela vai durar por bem mais tempo, já que naquela época não havia geladeira, tá? A lesma também, né, professor? Você jogar Também, sal. coitada. Se jogar sal em cima da lesma, do caracol ou do caramujo, vai puxar a água ali, vai desidratar toda a lesma, ela vai morrer, tá? Então ela pode fazer isso, ela vai sentir dor, ela vai morrer, e ela não faz nada para ninguém, tá? Conseguiram entender a osmose, gente? Essa é a parte mais difícil da aula. Se vocês conseguiram, então vocês vão arrasar. Vocês estão com dúvida? Quer que eu explique de novo? Eu entendi. Entendeu? Então, ótimo, Larissa. Até perdi o cansaço. Até perder o cansaço? Ainda bem, então. Agora, vamos ver nosso último slide. Ah, não é o último não, mas deixa eu ver. Eu vou pular, porque não vai dar tempo. Depois, se der, eu volto naquele ali, porque aquele ali é menos importante. Era mais um exemplo. Vamos falar de transporte ativo, tá? Transporte passivo, que a gente já falou, ele é a favor da correnteza. A correnteza vai levando, tá? De onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Do ônibus lotado, eu quero sair para o ônibus vazio, tá? Eu não gasto energia para isso, tá? Eu sou o carinha na boia que está indo seguindo o rio, tá? Só que acontece transporte ativo nas nossas células, tá? Transporte ativo é aquele que é contra a correnteza, contra o gradiente de concentração, tá? Se eu tenho, vou voltar nessa imagem aqui, eu tenho muita molécula aqui em cima e pouca embaixo, a tendência é, né, a correnteza ela vai de cima para baixo. Só que o transporte ativo ele quer ir contra, ele quer ir de baixo para cima, tá? Isso aqui é aquela pessoa que abriu a porta do ônibus, está todo mundo descendo, ela quer entrar, tá? Então isso é o transporte ativo, tá? Olha só aqui esse exemplo essencial, gente. Esse exemplo é super importante. Dentro das nossas células, a gente tem muita concentração de potássio, tá? Que é aqui esse quadradinho em roxo, certo? Tem muito potássio dentro da célula, como vocês estão vendo aqui. Fora da célula tem pouco potássio, mas tem muito sódio, que é a bolinha em amarelo que vocês estão vendo aqui, tá? Existe uma bomba, tá? Existe uma proteína que é chamada de bomba de sódio e potássio, tá? A gente chama as proteínas que fazem transporte ativo de bomba, porque ela gasta energia, tá? Ela vai fazer um movimento contra a correnteza, a gente chama de bomba. Então essas bombas, elas fazem transporte ativo, elas gastam ATP, tá? Elas vão fazer um movimento contra a correnteza. Olha só, a célula já está lotada de potássio, está lotada de quadradinho roxo, e a bomba de sódio e potássio vai jogar mais potássio para dentro, vai jogar mais um quadradinho roxo para dentro. Olha a direção da seta, tá? O contrário, fora já está lotado de sódio, lotado de bolinha amarela. Só que a bomba de sódio e potássio vai jogar mais sódio para fora, vai jogar mais bolinha amarela para fora, tá? É um movimento contra a correnteza.
contra o gradiente de concentração. E para fazer esse movimento, as nossas células gastam ATP, gastam energia. Para vocês terem noção, cerca de 30% da nossa energia é consumida por essa proteína, por essa bomba, tá? Ela está sempre funcionando a todo momento para manter essas concentrações de sódio e de potássio dentro e fora da célula, tá? Ela é muito importante para várias coisas. Então, para manter aqui essa concentração, tá? Principalmente porque essa concentração, ela é essencial para acontecer o impulso nervoso, tá? Então, quando o nosso neurônio vai mandar um sinal para eu falar para vocês, para eu mexer o meu braço, para eu fazer tudo que meu sistema nervoso faz, eu preciso dessa concentração de sódio e potássio. E quem consegue manter essa concentração é a bomba de sódio e potássio, tá? Ela também vai controlar a quantidade de água do meu corpo, a quantidade de sais do meu corpo, tá? Então ela é essencial. É o principal exemplo de transporte ativo, tá? Gasta ATP, é contra o gradiente de concentração, certo? E aí vocês vão anotar aqui porque vestibular é chatinho, né? Então a bomba de sódio e potássio, ó, bomba de sódio e potássio bombeia 3 sódio, 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. A bomba de potássio bombeia 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. Então é 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro, tá? Não é igual como está aparecendo aqui, tá? Não é 1 para 1. É 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro, tá? É isso que ela faz. É por isso que acontece, que a gente consegue ter impulso nervoso. É assim que o nosso sistema nervoso consegue funcionar. Infelizmente, não tem tempo para a gente estudar nosso sistema nervoso, tá? Nosso tempo é muito reduzido. A gente só vai ter mais 5 aulas e a gente não consegue falar disso, porque não cai tanto no vestibular, eu não posso falar isso para vocês, tá? Mas a nossa aula de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Você gostou, Larissa? Tirou até seu cansaço? Gostei. Ainda bem, então. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Tem exercício aqui, ó. 3 exercícios a gente faz aqui, é facinho, tá? O mais complicadinho é esse aqui, ó. Ele vale um ponto a mais para incentivar vocês. Mas vocês vão saber, facinho, resolver esse exercício, tá? Vocês estão com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? A gente tem 2 minutinhos ainda para vocês falarem. 1 minutinho. Se quiserem comentar alguma coisa, falar se gostou da aula, se não gostou, se está entendendo ou não está entendendo. Entendi, gostei muito. Entendeu? Ainda bem, Elizabeth. Ah, e olha só. Você consegue depois entrar aqui, olha só, e ver todas as nossas aulas, tá? Se você quiser ver os vídeos, tem aqui vídeo do YouTube de todas as aulas que eu já dei, tá? Então, se você tiver tempo e quiser ver, dá para acessar por aqui, tá bom?